Bom dia, pessoal, tudo bom com vocês? Nós vamos ler hoje livro de Salmos 63. Nós vamos falar da série Hábitos Espirituais. E o primeiro tema que nós vamos falar hoje é comunhão. Jesus está nos convidando nessa manhã para ter uma comunhão com Ele. Eu creio. Salmo 63. Vou ler na NAA, tá? Vou ler do 1 ao 8, tá bom? Ó Deus, Tu és o meu Deus e eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. Assim quero ver-te no santuário para contemplar a Tua força e a Tua glória. Porque a Tua graça é melhor que a vida, os meus lábios te louvam. Assim eu te bendirei enquanto viver, em Teu nome levanto as mãos. Como de saborosa comida assim se farta a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de Ti me recordo, e em Ti medito durante as vigílias de noite. Porque Tu tens sido o meu auxílio, à sombra das Suas asas eu canto de alegria. A minha alma pega-se a Ti, a Tua mão direita me ampara. Amém? Gente, falar sobre comunhão com Deus como hábito, né? Ano passado, 2023, no início do ano, nós falamos sobre disciplinas espirituais. E esse ano a gente mudou para hábito exatamente por isso. Porque disciplina é algo que a gente ainda tem que treinar, tem que forçar, né? A disciplina é isso. A disciplina é para corrigir, a disciplina é para você entrar nos eixos. O hábito não. O hábito faz parte da sua vida. Está em você, né? E então, o hábito espiritual que a gente vai falar hoje, que é a comunhão, é algo que é como se fosse um ruído branco. Às vezes a gente esquece que a comunhão com Deus tem que fazer parte da nossa vida. Tem que ser hábito a gente ter comunhão com Deus, tá bom? Então, assim, eu quero que você pense que de dezembro, né, vai mostrar pra gente que você vai fazer um resumão do seu ano e em dezembro, geralmente, a gente fala, cara, eu preciso melhorar isso, eu preciso melhorar aquilo, né? Preciso mudar tantas coisas. Dezembro é isso. 31 para 1. O que a gente fala? Agora é o start. Vou dar um play agora aqui, né? Então, dezembro a gente faz um resumo da nossa história até esse ponto e diz, bom, a partir de agora eu vou mudar isso. E janeiro, dia 1, você aperta o start e fala, vou dar play, porque agora vai ser diferente. Então você pensa, cara, sei lá, 2023 eu gastei pra caramba, então 2024 eu vou ser mais econômico, né? 2023 eu não cuidei muito bem da minha saúde, não fui pra academia, vou pra academia 2024, não? Vou cortar o refrigerante, vou tomar uma Coca Zero, vou tomar suco, não a caixa inteira, vou tomar um suco natural, né? Ah, eu sou muito de comer, vou melhorar, né, gente? Glutonaria, né? É um pecado, então vou comer menos, pelo amor de Deus, né? Tive poucos amigos, 2024, vou fazer mais amigos, né? Algo que eu e o Mag tava conversando, cara, Deus, manda amigos pra gente, a gente precisa de novos amigos. Então, né, às vezes a gente fica muito focado nas mesmas pessoas e Deus tá querendo que a gente faça novos amigos. Deus, é claro que se Deus chama todo dia pessoas novas para sua família, por que a gente não quer ter novos amigos? Então, tudo isso a gente planeja. Vou fazer novas amizades, vou fazer uma pós-graduação, vou fazer pilates, né? Vou fazer alguma coisa diferente. E algo que muitas vezes o cristão esquece é o que eu vou viver para 2024 na minha vida espiritual. Porque a gente planeja muito a nossa vida terrena. A gente planeja se a gente vai trocar de carro, a gente planeja se a gente vai viajar, quantas viagens a gente já tem programada, né? A gente já tem muitas vezes isso.
E a gente esquece que algo muito importante, que Deus está muito preocupado, é com a sua vida espiritual. Então, falar sobre comunhão como primeiro tema, não existiria a possibilidade de nós começarmos dos outros pontos se a gente não começar do início. Entende? É a mesma coisa do que você dizer, vou fazer uma dieta, se antes você não programar a sua mente para aquilo, você não treinar a sua mente para aquilo. Você vai começar toda segunda dizendo isso e na terça você já está comendo tudo que não pode. Então, a mesma forma é a nossa vida espiritual. Por isso que hoje nós vamos conversar sobre comunhão. Porque a comunhão com Deus, gente, é algo que tem que fazer parte da nossa vida diariamente. Ontem nós estávamos com um amigo nosso, né, da nossa família, o nosso querido Caio. E o Caio compartilhou algo que eu e o Wellington ficamos conversando da alegria, da felicidade, que é você ouvir alguém dizer assim, cara, hoje eu faço de Deus o meu amigo. É lindo, aquilo, né? O Wellington quase chorou na frente dele. O Wellington, ai meu Deus. Isso é muito lindo, gente. Porque às vezes a gente acha que Deus é tão distante, que Deus é tão longe. Por quê? Porque a gente não tem comunhão com Deus. E a comunhão com Deus é algo tão simples, é algo que Deus quer tanto de nós, que apenas a gente enxergue Ele de verdade, que assim como você apalpa seu esposo, seus filhos, sabe, que você sinta que Ele é real para você. Isso é comunhão com Deus, é fé mesmo, é fé que Ele está ali com você. Então quando a gente vai ler esses salmos, esse salmo, Davi está no deserto, fugindo de Saul ou de Absalão, porque nesses salmos não tem uma certeza de quem ele está fugindo, mas ele está no deserto. Então a gente sabe que o deserto é um lugar de muito calor, que talvez ele estava com fome, porque aqui vai dizer. No deserto de manhã é muito calor e de noite é muito frio. E ele está no deserto. E nesse Salmo 63, o que você não vê é Davi pedir nada. Ele não pede nada, mas ele exalta, ele glorifica, ele agradece a Deus, porque ele reconhece quem é o seu Pai. E lendo sobre esses salmos, ele começa dizendo, ó Deus, Tu és o meu Deus e eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. Gente, não tem como nós termos comunhão com Deus se você não tiver sede de Deus. É por isso que a gente muitas vezes planeja como vai ser o nosso casamento, como você vai estudar, o que você vai trabalhar, o que você vai fazer, e você esquece de planejar a sua vida com Deus, porque Ele ainda não é real para você. A sua alma ainda não tem sede de Deus, mas eu creio que a partir de hoje, nós vamos ser transformados pela palavra de Deus. Ele diz, a minha alma tem sede de ti. Você imagina que ele está no deserto. Então ele é alguém que entende muito bem o que é ter sede. Porque é um calor muito grande. A gente tem vivido aqui às vezes 34 graus, 35 graus. Você quer tomar água o tempo todo, você quer tomar líquido o tempo todo. Você quer tomar banho, né, o tempo todo para dar uma refrescada. Agora você imagina alguém no deserto, glorificando a Deus, dizendo, tu és o meu Deus. A minha alma tem sede de ti. É isso que Jesus quer de nós, que mais do que nós olharmos para as outras coisas, que mais que nós olharmos para a situação aonde nós estamos, porque ele estava no deserto, ele poderia muito bem dizer, poxa Deus, eu te sirvo, eu te busco, e o Senhor está me deixando fugir para o deserto. Ele não olha para a circunstância, mas ele diz, tu és o meu Deus, e a minha alma tem sede de ti. Essa lição é para que nós possamos guardar isso no nosso coração. Que amanhã, quando você for iniciar a sua semana, você lembre que antes de qualquer coisa, antes de você muitas vezes, talvez você já acorde e toma um copo com água, que é um ritual do Wellington. O Wellington precisa tomar água assim que ele acorda. Que você lembre que antes da sua sede carnal, a sua vida espiritual
precisa ter sede de Deus. E antes de você fazer qualquer coisa, você glorifique a Deus, você exalte Deus, porque Ele está te convidando para viver uma vida de comunhão com Ele. Do 6 ao 8, gente, para ser bem rápida, ele diz: no meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante as vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio, à sombra das suas asas eu canto de alegria. A minha alma apega-se a ti, e a tua mão direita me ampara. Então ele começa na manhã dizendo: a minha alma tem sede de ti. E ele diz: à noite eu medito ainda na tua palavra. Então aqui o salmista está nos mostrando que uma vida de comunhão com Deus não é uma vida que a gente pensa nele 1 minuto, 1 hora do dia, mas é uma vida. A gente pensa nele o dia todo, a gente conversa com ele o dia todo. Davi estava não fazendo petições a Deus, Davi não estava reclamando com ele, mas Davi, nesse salmo, e depois eu quero que você medite isso na sua casa, ele estava louvando, agradecendo a Deus e anelando por essa comunhão com Deus. Não existe, gente, a possibilidade de nós vivermos uma comunhão com Deus se nós não vivemos em comunhão com Deus, com quem a gente não conhece. Davi aqui está nos mostrando que a partir do momento que ele acorda até o momento que ele dorme, ele é saciado por Deus. Eu não sei se para vocês isso faz sentido, mas algo que o Caio compartilhou ontem com a gente, ele disse: eu falo o tempo todo hoje com Deus. Deus é meu amigo. Aquilo, gente, eu não sei, né? A gente que vai ministrando aqui, tudo que a gente quer é que a palavra impacte o coração de vocês, que Deus penetre no coração de vocês, e ouvir isso de alguém, cara, você ganha o seu dia. Você fala: Deus, obrigada, a tua palavra tem feito efeito na vida das pessoas. Porque a gente não quer que ninguém venha aqui para cumprir tarefas. A gente não quer que vocês venham aqui com medo de que o Wellington depois vai te chamar. Porque ele vai te chamar sim, porque esse é o papel dele. Mas se isso ainda aqui para você não é real, é porque primeiro Deus está dizendo: volte-se. Volte às primeiras obras. Reveja quem eu sou, para depois a gente transbordar para a vida das outras pessoas. Cara, falar de comunhão para mim tem tudo a ver primeiro do que aquilo que eu sou com Deus. Não tem como, gente, nós vivermos em comunhão com o nosso irmão se nós não vivemos em comunhão com Deus. Não existe essa possibilidade. Eu já contei isso inúmeras vezes. Se eu fosse contar todas as vezes coisas que eu já fiz que não revelam o caráter de Deus em mim, quando eu não tinha os olhos abertos para a mensagem de Deus, nossa, eu tenho tantos pecados para contar. Mas enquanto eu montava essa ministração, eu falava: Deus, muito obrigada, porque eu não sou mais quem eu era. Hoje eu não sou ainda uma perfeita cristã, mas eu sei que eu não sou mais quem eu era. A comunhão com Deus revela os nossos pecados. A comunhão com Deus revela aquilo que nós precisamos melhorar, porque a comunhão com Deus, o próprio Deus vai te ensinando através da sua palavra. A comunhão com Deus não é para que apenas você fique falando com Deus, mas a comunhão com Deus faz com que você veja Deus em tudo. Eu não sei se para vocês isso faz sentido, mas a comunhão com Deus te faz você contemplar tudo. Você vê Deus em tudo, você sabe que em tudo Deus está falando. A comunhão com Deus te faz você falar com Deus e depois você para e fica só esperando Deus falar com você. E Deus vai usar alguém. Deus vai usar a sua palavra. Deus vai usar muitas vezes pessoas que nem são cristãs, mas você está com tantos seus ouvidos, o seu coração aberto, a sua mente aberta, que quando alguém fala algo, você diz: Deus está falando comigo. A comunhão com Deus te faz enxergar que ela não é estática. A comunhão com Deus não é algo que fica só para você. A comunhão com Deus te faz avançar. A comunhão com Deus te faz você querer comunhão com seus irmãos. A comunhão com Deus te faz você querer ter vida na vida.
Nós terminamos a série Vida na Vida e não existia a possibilidade de nós falarmos qualquer algo da vida na vida se nós não começássemos a entender que a primeira vida que nós precisávamos era ter em Deus. E a comunhão é da mesma forma, não tem como nós dizermos dos outros hábitos espirituais se primeiro nós não começarmos com a comunhão com Deus. Porque quem mais vai te corrigir, quem mais vai te admoestar, quem mais vai te colocar no lugar que Ele quer se não for o seu próprio Pai Celestial que te conhece melhor do que qualquer outra pessoa? Então Jesus hoje está nos convidando para ter uma comunhão com Ele. Jesus está nos convidando para a gente ter uma vida com Ele, não que você enxergue Ele como alguém que quer só os seus talentos. Jesus te deu talentos para você compartilhar, mas antes de você ser usado com os seus talentos, Ele quer primeiro que você tenha uma vida com Ele. Ele quer que primeiro você seja transformado por Ele, para que depois você compartilhe todos os seus talentos com a comunidade. A comunhão com Jesus nos faz enxergar muitas vezes algo que a gente não consegue enxergar sozinho. É por isso que a comunhão com os irmãos faz a gente enxergar, revelar os nossos pecados. A comunhão em comunidade faz você enxergar os seus pecados. Por quê? Porque quando você está solitário, quando você está sozinho, você não vai enxergar os seus pecados. Muitas vezes nem nós aqui nós enxergamos os nossos pecados. É por isso que a comunhão com Deus é muito importante, para que a gente possa entender o que Deus quer fazer em nós e através de nós. Joel capítulo 2, 13, algo que enquanto eu montava, pensando em comunhão, Joel diz para o povo: rasgai o vosso coração e não a vossa veste. Foi só isso que eu fiquei na mente. Rasgai o vosso coração e não a vossa veste. Muitas vezes nós começamos a nossa caminhada com Deus, 2024 agora, a gente começa com medo. Medo de 2024 dar tudo errado. Medo de 2024 ser um fracasso. Medo de em 2024 meu marido morrer. Medo de 2024 eu perder os meus filhos. Mas Jesus, aqueles que têm comunhão com Ele, Ele diz que Ele lança fora todo medo. É por isso que Joel vai trazer isso. E enquanto eu montava a ministração, eu fiquei com isso na cabeça. Rasgai o vosso coração e não a vossa veste. Por quê? Porque Jesus não quer que a gente viva apenas o externo, de estar aqui, de fazer trabalhos. Mas Ele quer que você viva para Ele com o seu coração. Não por medo, mas que você enxergue Ele como seu pai, o seu amigo. Sabe quando você está cheio de dívida, sei lá, ou quando você está desesperado. Se você tem um pai, como eu tenho um pai, o que a gente faz? A gente corre para o nosso pai, a gente pede socorro para o nosso pai. Pai, aconteceu isso, isso e isso, né pai? Pai! É isso que Jesus quer que você enxergue sobre Ele. Pai, eu estou sofrendo. Pai, eu estou morrendo. Pai, eu não consigo sozinho. Pai, eu preciso do seu favor. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que o Senhor me abrace. Eu preciso que o Senhor me cure. Eu preciso que o Senhor me ampare. A comunhão com Deus revela isso para nós. Todas as vezes, gente, que eu vou falar com Deus, eu tenho meu pai. E talvez o seu trauma de pai não te faz enxergar muitas vezes Deus como pai. Mas quando você pensar em Deus como pai, não pense no seu pai terreno, porque o seu pai terreno ele é cheio de falhas mesmo. Ele é pecador como você. Mas eu quero que você, a partir de hoje, quando você for pensar em Deus como pai, você lembre, assim como diz no livro de Coríntios, que Ele sendo o Deus perfeito, poderoso, Ele se abdicou de ser Deus para viver uma vida tão humana quanto a sua.
E ele foi perfeito. E ele se entregou. E foi até o fim uma morte de cruz. Esse é o nosso Deus. Um Pai que Ele está sempre ali do seu lado. Talvez o seu pai não é tão presente. O seu pai terreno. Mas o seu Pai celestial, Ele está o tempo todo do seu lado. Mas você só consegue acessar, você só consegue ter esse encontro se você tem comunhão com Ele. Por isso que a comunhão, gente, é tão importante nós enxergarmos quem Deus é para nós. Porque a comunhão vai nos fazer nós sentirmos Ele do momento que você acorda até o momento que você dorme. Você vai estar lavando a louça e você vai sentir Deus ali com você. Você vai estar limpando a casa e você vai sentir Deus. Você vai estar no seu trabalho e você vai sentir Deus com você. Você vai estar conversando com seus amigos e você vai sentir Deus com você. E isso muda a forma que você fala, a forma que você age, quem você é como pessoa. Porque você sabe, Deus está aqui comigo. Mas o quanto isso tem sido real para nós? Jesus hoje está nos convidando, não para rasgar as nossas vestes, mas para rasgar o nosso coração. Hoje é um dia de nós rasgarmos o nosso coração para Deus. Diga quem você é, diga os seus pecados. Ele já sabe, mas Ele quer ouvir da sua boca. Por que nós precisamos confessar com a nossa boca? Para que isso seja algo que a nossa mente precisa entender. É muito difícil nós contarmos os nossos pecados? Com certeza é muito difícil. Mas Jesus está nos convidando para nós vivermos intimidade com Ele, comunhão com Ele. Algo que eu separei é o antônimo da comunhão. Antônimo, né, gente? O contrário. É o contrário da comunhão. Olha o que é o contrário da comunhão. Dissonância, discórdia, divergência, choque, oposição, desacordo, desarmonia. Alguma dessas palavras, ao contrário da comunhão, faz sentido para você? Você está entendendo que quando nós não temos comunhão com Deus, é impossível nós termos uma harmonia na nossa vida no completo. É impossível. A gente vai tentar ser uma boa mãe e a gente não vai conseguir. Porque os nossos princípios estão partindo do nosso coração. E o nosso coração é pecaminoso. É impossível a gente ser uma boa esposa, porque o nosso coração é orgulhoso e a gente sempre acha que a gente é sempre bom em tudo que a gente faz. Então não existe possibilidade de nós sermos transformados por Jesus, porque a gente está em desacordo, em desarmonia na comunhão com Deus, na palavra com Deus. Então a gente vai transbordar tudo que a gente é, como amigo, como pessoa, como cristão. E geralmente nós vamos entrar em choque, e geralmente nós vamos entrar em desacordo. A Bíblia é muito clara, gente, quando ela diz que é por isso que Paulo vai trazer, é por isso que há entre vocês muitas dissensões, é por isso que há entre vocês muita briga, sabe por quê? Porque quando o povo foi ceiar, eles não tinham comunhão. A comunhão com Jesus faz nós enxergarmos que quando nós estamos alinhados com Ele, nós conseguimos ser alinhados com as outras pessoas. Isso não significa que nós vamos ser perfeitos, que nós não vamos ter discórdia. A discordância, gente, muitas vezes é que eu penso diferente de você e tá tudo bem. Mas nós precisamos entender que Jesus não quer que nós vivamos daqui, a minha palavra é a verdade, eu sou a verdade, eu sou a autoridade. Mas nós precisamos entender que a comunhão com Jesus nos faz enxergar que nós sempre temos algo a aprender e a compartilhar com o nosso próximo. Se tivermos comunhão com Cristo, nós teremos comunhão uns com os outros, amém? A comunhão não é estática, ponha isso na sua cabeça, a comunhão com Deus não é estática. Não existe alguém dizendo, eu sou igreja, mas nós somos igreja. Eu tenho comunhão com Deus, então eu vivo na minha casa, eu vivo no meu mundo e é isso. Não existe isso. A comunhão com Deus te faz ter comunhão com o próximo. A comunhão com Deus te faz você vir aqui. A comunhão com Deus te faz ter sede de estar aqui. Porque aqui nós somos um resumo do que nós somos na nossa vida diária.
A verdadeira comunhão não apenas trabalha para ganhar os perdidos, mas serve para manter os santos salvos. Então, gente, a comunhão com Deus te faz você não olhar apenas para o seu próprio umbigo, mas te faz pensar no seu irmão. Te faz enxergar que ele é tão importante quanto você. Te faz enxergar que nós não podemos viver, e que graças a Deus, eu sou grata a Deus porque nós não vivemos aqui, mas faz a gente enxergar que nós não vivemos de grupos, mas que todos são importantes para o reino de Deus. Não é porque eu tenho a minha família aqui, que eu vivo para a minha família, que eu dou prioridade para a minha família, que a minha família ela é a mais exaltada, que a minha família, as pessoas têm que levantar para o meu filho sentar. Não. A comunhão com Deus me faz enxergar que todos somos o mesmo corpo, o mesmo espírito, num corpo edificado por Deus. Ninguém aqui, mesmo que cada um tenha um pecado diferente do outro, ninguém aqui no reino de Deus, para Deus, e para aqueles que enxergam e conhecem a palavra de Deus, eles são diferenciados. A unção do meu pastor não é diferenciada da minha. A autoridade dele é diferente e a Bíblia diz que quem mais é dado, mais será cobrado. Então, ele é muito mais o quê? Mais cobrado. Mas ele não é melhor do que você. Ele não tem mais poder do que você. Porque nós recebemos poder do mesmo Deus. Mas a sua comunhão revela se você está vivendo em Deus ou se você não está vivendo em Deus. Gente, algo que é muito real. A gente só consegue dar aquilo que nós somos. Não existe. Você vai ver pessoas que às vezes a pessoa começa branda, calada, aqui mesmo. Quando as pessoas são novas na nossa igreja, como que é? Elas começam quietas, caladas, daqui a pouco tá todo mundo como, né? Vai conhecendo as pessoas, não Margarida. Margarida não abria a boca antes. Hoje eu adoro a Margarida, né, Margarida? Fala sério, Margarida é maravilhosa. E a Margarida tá conversando com todo mundo. Cara, isso é sensacional. Por quê, gente? Porque ela só consegue dar aquilo que ela é. Ela vai vendo a comunhão entre a igreja e ela vê que isso faz parte da igreja. Agora, se a Margarida chega aqui e ninguém conversa com a Margarida e ninguém mostra amor pela Margarida, você acha que a Margarida volta aqui? Se a Margarida vê aqui brigas, se a Margarida vê aqui, gente, as pessoas com seus grupos e esquece que isso não é comunhão. Isso não é comunhão. Comunhão, gente, é a gente se importar, olhar nos olhos. Por que o nosso culto começa 10h10? Porque a gente queria que todo mundo chegasse antes das 10, né? Mas tá melhorando, o pessoal tá melhorando. A gente chega, a gente toma um café. O nosso culto começa 10h10 aqui, a liturgia. Mas o nosso culto começa a partir do momento que a primeira pessoa chega aqui. A gente começa o quê? Conversar, perguntar como foi essa semana, você tá melhor? E aí, tá gastando muito, comeu demais, né? E aí, vamos ali, vamos comer o quê? Vamos assistir um filme? Vamos essa semana na minha casa? Tudo isso, gente, faz parte da comunhão. Por isso que a comunhão, a gente só consegue ter comunhão, gente, com o próximo se primeiro a gente tiver comunhão com Deus. Senão é impossível. Você vai fazer por obrigação. Você vai falar, ai que droga, vou ter que chamar esse povo na minha casa, porque senão daqui a pouco o Wellington tá me mandando mensagem. Eu tenho que falar com essas pessoas, porque senão daqui a pouco o Wellington tá me cobrando que eu não tô falando com as pessoas. Então, isso, gente, isso não é uma comunhão primeiro que a gente tem com Deus. Isso faz parte da nossa igreja e eu sou muito grata a Deus por isso, gente. Que todo mundo que chegue aqui sinta o que a gente sente. É isso que a gente quer transmitir para as pessoas. Não algo mentiroso, mas a comunhão com Deus. Você passe para o seu irmão na hora que você abraça ele. Eu sou do abraço, vocês sabem disso, né? Graças a Deus meu marido não tem ciúmes e nem precisa, tá, galera? Mas assim, né? Eu gosto de abraçar as pessoas. Eu gosto que a pessoa sinta que ela é muito importante para mim.
Isso é ter comunhão. Mas primeiro, antes de eu ter comunhão com vocês, eu preciso ter comunhão com meu Deus. Para que quando você me contar o seu problema, eu possa me importar de verdade com você. Não possa ficar só aqui no domingo. Gente, o culto litúrgico é só no domingo, é na quarta, mas a vida devocional a Deus e ao próximo é diariamente. Eu não penso em vocês só hoje. Na igreja foi legal, que a gente eu tive saudade, mas cara, o tempo todo nós estávamos em oração, em jejum, clamando pela vida de vocês. Deus, ministra os corações, para que quando a gente voltar, seja algo que impacte todos os corações, não só o do Wellington, não só o de alguém, mas o de todos. A comunhão revela, gente, quem nós somos no particular. A comunhão revela quem nós somos com Deus. Se você ainda não sente vontade de estar aqui, de estar em comunidade, de estar com seus irmãos, de se importar com seus irmãos, é porque você ainda não teve essa comunhão com Deus. Porque Deus é o nosso maior exemplo de comunhão. E Ele não se importava onde Ele sentava, porque Ele sentou com o publicano, Ele sentou com o cobrador de impostos, assim como Ele sentou com as mulheres, assim como Ele foi em casas que as pessoas jamais iriam. Jesus, Ele foi nestes lugares, mas Ele também se compadeceu do seu povo que clamava a Ele. Então Jesus não faz acepção de pessoas. A comunhão de Jesus nos faz enxergar que Jesus não faz acepção de pessoas. A comunhão do seu irmão depende de você. Isso é muito forte. Eu falei, caramba, a comunhão do meu irmão depende de mim. Se o seu irmão não está vindo aqui, você tem que pegar assim no pé dele. Aqui nós fazemos o discipulado. É a sua obrigação como discipulador encher o saco do seu irmão. Mesmo que ele não goste. Amigo é aquele que o quê? Que fala a verdade. E às vezes a gente está vendo a pessoa ir para o buraco, ir para o inferno, para ser mais claro. E a gente precisa mostrar isso para ele. Você está indo para o inferno. Então, a comunhão do seu irmão depende de você. O seu irmão não está aqui, manda mensagem para ele mesmo. Mesmo que ele não goste que você mande mensagem. Mande mensagem para ele. Você vai dizer, olha, eu orei por você essa semana, eu não sei. Porque, gente, tem que ser algo mais palpável, sabe? Tem que ser algo mais sentido. O seu irmão tem que sentir esse amor, esse afeto, esse carinho, sabe? Assim como a gente ministra para os nossos filhos, assim como a gente cuida dos nossos filhos, como eu cuido dos meus, é isso que você tem que transmitir para o seu irmão. Se o seu irmão não está vindo, Paulo diz isso no livro de Hebreus. Se o seu irmão não está vindo, corrija ele. Mostre para ele que a vinda está próxima. E ele precisa estar aos pés de Jesus. Então, nós precisamos buscar os nossos irmãos. Você tem que orar, mas você tem que ser intencional também. Se você pode visitar, visita o seu irmão. Os fracos na fé não significa que porque você hoje está aqui que você é melhor que ele. Mas se você hoje é forte, você precisa fortalecer o seu irmão. Você precisa estender as mãos para ele. Para ser pés e mãos de Jesus, nós precisamos ter comunhão com ele, para assim termos comunhão na comunidade. A vida de Jesus dirá quem nós somos na comunidade. Então não existe a possibilidade, gente, de nós vivermos uma vida que nós dizemos que amamos Jesus, que temos comunhão com Jesus e não compartilharmos essa vida com a vida de outras pessoas. E isso não transbordar para a nossa comunidade. A comunidade revela os seus pecados, a comunidade revela o que você precisa melhorar, mas a comunidade não quer que os seus pecados sejam revelados para que você se afaste, mas que juntos nós possamos compartilhar a vida de Jesus em nós, para que juntos nós possamos ser transformados. É um corpo sendo edificado. Não é um corpo perfeito. Um dia ele será perfeito, mas ainda é um corpo imperfeito. Então não tenha vergonha de mostrar os seus pecados. E isso não é para que você seja orgulhoso, ache graça do seu pecado. Porque a gente perde tempo, gente, muitas vezes falando de tantas coisas. E esquecemos
que o mundo espiritual, ele é real e pessoas estão indo para o inferno. E muitas vezes nós temos visto as pessoas ir para o inferno e estamos aplaudindo, estamos achando graça, ou simplesmente nos calamos. Por quê? Porque a gente não quer brigar com ninguém. A gente não quer que o nosso amigo fique com raiva da gente. Mas de verdade, assim como Paulo disse, eu me fiz de sábio para ganhar os sábios, eu me fiz de louco para ganhar os loucos. Sabe? Seja vida na vida de alguém. Tenha comunhão com Jesus para que Jesus te use como pés e mãos dele. Seja no seu trabalho, seja na sua família, seja com seus amigos. Eu não estou dizendo para você arranjar briga, sabe? Nada disso. Brigar na internet, eu já falei isso 1 milhão de vezes, quanto eu acho essas coisas desnecessárias. Mas tenha posicionamento. Saiba quem te chamou, saiba quem te elegeu e saiba que isso aqui é passageiro. Mas se tem algo que é eterno, é a palavra de Deus. E a palavra dele diz que ele nos voltará e nos buscará. E ele buscará a sua igreja. Então quem tem comunhão com Deus não vive só. Quem tem comunhão com Deus não vive estático, mas vive para servir o próximo. Vive para a comunidade. Seja intencional. Só para finalizar, eu estou lendo o livro Hábitos Espirituais, que é um livro que eu super indico, quem quiser comprar, depois eu mando a foto para vocês. David Mattes diz assim: a graça de Deus não pode ser restrita a indivíduos. O cristão saudável, introvertido ou não, de qualquer temperamento, em qualquer época, não busca minimizar os relacionamentos com os irmãos em Cristo, mas maximizá-los. Olha isso. A graça de Deus, ela não é restrita apenas para uma pessoa. O cristão saudável, então alguém que é saudável é alguém que tem uma vida espiritual em comunhão com Deus. Seja ele introvertido ou não, porque a gente culpa o quê? Não, mas eu sou introvertido. Não, mas eu tenho timidez. Mas isso não tem a ver, gente. Alguém que vive para Deus, ele quer compartilhar Deus da forma dele. Você não é espevitado como a Damares. Você não é falador como a Damares. Mas você é alguém que Deus vai te usar do seu jeito. Deus não quer um monte de Damares, Deus não quer um monte de Wellington, Deus quer você. Deus quer que você seja você. Não é estático. Seja qual for o seu temperamento, olha isso. Seu temperamento é qual? É raivoso? Vai ser na raiva mesmo, né, Nenel? Vai ser que nem o da Yasmin? Vai pro inferno. Seja qual for o seu temperamento. Seja qual for o seu jeito, introvertido, extrovertido, tímido, Deus vai te usar. Em qualquer época, é só quando você estiver bem? Olha, eu te garanto que não. É nas nossas maiores dores que Deus mais nos usa. Então esteja pronto, ó, cinja seus lombos que ó, 2024 tá só começando. É prova, ó, é ralar. É trabalhar na obra do Senhor e muitas vezes ter muitas respostas negativas, mas ter a certeza de que Deus está com você. Ele não busca minimizar. Se você olha para a igreja hoje e acha que isso aqui tá bom, reveja seus pensamentos hoje. Se você olha para a sua vida espiritual e você acha que tá bom, reveja hoje seus pensamentos. Porque aquele que tem uma vida com Deus, isso aqui tem que ser algo pouco. Você sempre tem que olhar e achar isso pouco. Você tem que olhar para o de casa em casa e achar que a casa do Magdiel ainda está vazia. Cabe mais gente. Nós não sabemos onde a gente vai pôr, mas cabe mais gente. Se na casa do Magdiel não está dando, vamos fazer outro de casa em casa. Mas o cristão saudável, ele enxerga que o reino de Deus não é pouco, não é mínimo, mas ele é max. Ele é grande. Ele sempre cabe mais alguém. É da sua família? São os seus amigos? Deus está te convidando para ser um evangelista. Deus está te convidando para levar o evangelho. Deus está te convidando para ser quem você é.
mas tendo comunhão com Ele, às vezes você vai falar, como eu consegui falar isso? Deus está te usando. Seja com pouco. Não tenha comparações. Não olhe para isso, gente. Cada pessoa é uma pessoa. E Deus vai te usar na sua característica, com o seu temperamento. Em qualquer época. Pode ser na sua dor ou na sua alegria. Deus quer usar. Feche seus olhos. Jesus, como tua filha, Pai, eu quero orar hoje pelos meus irmãos para que essa palavra seja ministrada no coração deles.